Nos últimos dias, os telejornais encheram as telas da população mundial com as cenas de tensão da guerra de Israel contra o Hamas. Mas e se eu te dizer que ao mesmo tempo em que essa caçada ao terrorismo acontece, outro grupo terrorista tem sido responsável por ataques que podem afetar toda a população mundial e causar um conflito nunca antes visto na região? Iêmen, o país do petróleo. O grupo terrorista em questão é conhecido como Houthis e tem sido uma fonte de terror no Iêmen e na Arábia há quase 2 décadas. Porém, para entendermos tudo o que está por trás da tensão de hoje, temos que falar do Iêmen, que é um pequeno país de 527.970 quilômetros de tamanho, localizado dentro da Península Arábica, uma região disputada há muito tempo e que desempenha um papel crucial na história da humanidade, principalmente depois da descoberta do petróleo. Mas no início do século XX, o Iêmen era só mais uma das numerosas colônias do Império Britânico. Situação que só veio a mudar em 1962, quando o Reino Unido declarou a independência da região, ainda que não tenha se tornado imediatamente o Iêmen que conhecemos hoje. Na época, ele era composto por 2 repúblicas distintas, divididas entre o socialismo e o capitalismo, o Iêmen do Norte e o do Sul. Mas ao contrário das outras nações divididas pela Guerra Fria, os 2 Iêmens mantiveram uma relação estreita e até mesmo tentaram a reunificação do país em 1979. Infelizmente, essa tentativa foi frustrada pela Liga Árabe. Essa aspiração foi finalmente realizada em 1990, marcando o início oficial da República do Iêmen. Porém, o mais novo país atraiu a atenção internacional por várias razões notáveis. Sua Constituição, por exemplo, permitia o voto feminino, algo considerado inaceitável em muitos contextos do mundo islâmico e algo que com certeza os membros da religião islâmica mais fiéis não poderiam tolerar. Juntando essa parte polêmica com a forte presença de petróleo, o país sempre foi alvo de interesses de nações e organizações, como o de muçulmanos, por exemplo. Uma dessas facções é o tão falado grupo Houthis, que vem chamando muita atenção dentro do território iemenita, sempre marcando presença na região. A formação do grupo. Fontes históricas afirmam que os Houthis começaram como um movimento teológico que pregava, acima de tudo, a tolerância. O grupo foi fundado em 1992. A formação deles é descrita como uma reação à intervenção estrangeira. Eles defendem reforçar o apoio de Zaid contra a suposta ameaça de ideologias influenciadas pelos sauditas no Iêmen e uma condenação geral da aliança do antigo governo iemenita com os Estados Unidos, que juntamente com queixas sobre a corrupção do governo e a marginalização de grande parte dos Houthis. E é aí que nasce o problema que vemos hoje. Em 2004, com a morte de Hussein al-Houthi, um dos líderes do grupo, acabou contribuindo para a radicalização de alguns Zaidis logo após a invasão de 2003 do Iraque. Vários jovens filiados ao grupo começaram a usar slogans anti-americanos e anti-judaicos. E a insistência de seguidores dos Houthi em também usarem os slogans atraiu a atenção das autoridades, mostrando que o grupo poderia se tornar um problema. As autoridades de segurança pensavam que se naquele dia os Houthis estavam gritando pela morte da América, era apenas questão de tempo antes deles estarem gritando pela morte do presidente. O que acabou ocasionando nas prisões de 800 apoiantes dos Houthi em Sanaa, em 2004. O presidente Ali Abdullah Saleh convidou então Hussein al-Houthi, que era o líder do grupo na ocasião, para uma reunião em Sanaa, mas Hussein recusou. Sem poder recorrer ao diálogo com essa recusa, em 18 de junho de 2004, o presidente Saleh enviou forças governamentais para prender Hussein. Hussein respondeu lançando uma insurgência contra o governo central, mas foi morto em 10 de setembro de 2004. O cessar-fogo foi alcançado só em 2010. Durante esse período prolongado de conflito, o exército e a força aérea iemenitas foram usados para suprimir a rebelião Houthi no norte do Iêmen. Os sauditas juntaram-se a estas campanhas anti-Houthi, mas os Houthis venceram tanto Saleh como o exército saudita. De acordo com a Brookings Institution, isso humilhou os sauditas, que gastaram dezenas de bilhões de dólares em suas forças armadas. O grupo já estava ficando forte demais. Mais tarde, os Houthis participaram da Revolução Iemenita de 2011, tudo com financiamento iraniano. Eles também participaram do Diálogo Nacional,
porém rejeitaram o acordo do Conselho de Cooperação do Golfo em dividir o Iêmen em regiões pobres e ricas. À medida que a revolução prosseguia, os Houthis ganharam o controle de um território maior. Em 9 de novembro de 2011, já era possível dizer que os Houthis controlavam duas províncias iemenitas, Saada e Al-Jaf, que estavam perto de assumir uma terceira província, Hadjah, o que permitia que eles lançassem um ataque direto à capital iemenita de Sanaa. Meses depois, eles também já conseguiram acesso ao Mar Vermelho e começaram a erguer barricadas ao norte de Sanaa, se preparando para mais conflitos. O ex-presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, foi aliado dos Houthis de 2014 até sua morte em 2017. O próprio grupo acusou ele de traição e o assassinou. Em 21 de setembro de 2014, os Houthis teriam controlado partes da capital do Iêmen, Sanaa, incluindo prédios governamentais e uma estação de rádio. Porém, esse controle foi fortemente desafiado. As nações da costa do Golfo de Omã acreditavam que os Houthis tinham aceitado a ajuda do Irã, enquanto a Arábia Saudita ajudava os terroristas da Al-Qaeda. Em 20 de janeiro de 2015, os rebeldes Houthi tomaram o Palácio Presidencial na capital. O presidente da época estava no Palácio Presidencial durante a tomada do poder, mas não foi ferido. O movimento assumiu oficialmente o controle do governo do Iêmen em 6 de fevereiro, dissolvendo o parlamento e declarando seu comitê revolucionário como autoridade interina no Iêmen. Em março, 2 mesquitas foram alvo de ataques suicidas durante as orações do meio-dia, e o Estado Islâmico rapidamente assumiu a responsabilidade. As explosões mataram 142 fiéis Houthi e feriram mais de 351, tornando-se o ataque terrorista mais mortal da história do Iêmen. Em 27 de março de 2015, em resposta às ameaças percebidas dos Houthi, as facções sunitas na região, a Arábia Saudita, juntamente com Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Egito, Jordânia, Marrocos e Sudão, lideraram um ataque aéreo no Golfo do Iêmen. Os Estados Unidos ajudaram no planejamento de ataques aéreos, além de apoio logístico e de inteligência. De acordo com o relatório de setembro de 2015 da revista Esquire, os Houthis, que já foram uma exceção, agora são dos grupos políticos e sociais mais estáveis e organizados do Iêmen. Em janeiro de 2021, quando Donald Trump ainda era presidente, os Estados Unidos nomearam os Houthis como organização terrorista, criando temores de que haveria uma escassez de ajuda humanitária no Iêmen, o que não aconteceu após Joe Biden se tornar presidente. Biden, que por sinal, tem tido posturas muito controversas. O grupo em 2023. O agora grupo terrorista, que controla uma grande parte do Iêmen e é próximo ao Irã, realizou ataques contra vários navios no Mar Vermelho em dezembro de 2023. O ataque incluiu um navio porta-contêineres pertencente ao armador alemão Hapag-Lloyd, que anunciou a suspensão de suas atividades no Mar Vermelho pelo menos até segunda-feira, dia 18. A dinamarquesa Maersk, uma das maiores companhias de transporte marítimo do mundo, anunciou que suspendeu a passagem de seus navios por um estreito estratégico do Mar Vermelho. 2 porta-contêineres da empresa suíça MSC também foram atacados pelo grupo. Várias empresas foram obrigadas a suspender os seus serviços. Os ataques do grupo Houthi afetaram as rotas comerciais do Mar Vermelho, especialmente aquelas com vínculos israelenses, levando algumas empresas a redirecionar seus navios para longe do Canal de Suez. A ministra alemã das Relações Exteriores se pronunciou sobre o ataque e afirmou que os Houthi ameaçam o transporte marítimo internacional e a segurança de Israel. Os ataques dos Houthi contra navios mercantes civis no Mar Vermelho devem cessar imediatamente, declarou Annalena em uma coletiva de imprensa em Berlim. Os Houthi haviam alertado que atacariam qualquer navio que navegasse em frente ao litoral do Iêmen e tivesse vínculos com Israel em resposta à guerra na faixa de Gaza. Para se ter uma ideia, aproximadamente 10% do comércio marítimo global passa pelo Canal de Suez. O Canal de Suez também é responsável por cerca de 10% da arrecadação do Egito, país que é um dos poucos aliados de Israel no Oriente Médio. Esses ataques são financiados pelo Irã e ameaçam a segurança de Israel, que está em um momento crítico, segundo analistas. Os Houthis têm um total de 572 mísseis espalhados pela rota do Canal de Suez. E é nesse momento que entra a figura forte do Egito, que é considerado o país mais importante do Oriente Médio, atuando como mediador nas relações entre os países árabes e Israel.
Sua localização geográfica é única, com territórios na África e Ásia. O país tem mais de 100 milhões de habitantes e a economia enfrenta desafios significativos, incluindo desvalorização da moeda e dependência de fontes de renda, principalmente do Canal de Suez. O general Abdul Fattah al-Sisi, que venceu as últimas eleições com quase 90% dos votos, é uma figura central. Ele é visto como um apaziguador nas tensões regionais e tem forte aliança com os Estados Unidos, recebendo grandes apoios financeiros. A posição do Egito sobre o conflito em Gaza influencia muito na região. Se o país fosse declaradamente contrário a Israel, levando movimentações de tropas na fronteira, isso estimularia muitos outros países a fazerem o mesmo. Porém, como disse, o presidente prefere atuar mais como um apaziguador. Agora, vamos observar qual será a posição do país. E com esse nível de movimentação absurdo dos Houthis, que causa prejuízos bilionários em todo o mundo, o governo americano já moveu um strike group do porta-aviões nuclear para a frente da costa do Mar Vermelho. Uma ação dos Estados Unidos na região é bastante possível, e tudo isso pode desencadear uma tensão jamais vista antes na região. Essa é a principal preocupação. A qualquer momento poderá surgir mais informações, e eu irei trazer em vídeos para você aqui no canal Maestria Militar. Se inscreva no canal e eu te espero na próxima batalha.